Os destaques da segunda rodada da Euro, agora. Olá, pessoal! Começando mais um Raio-X da rodada. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueiredo e com o mestre Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos, nessa parceria com nossos amigos da Game Arena. Viva o jogo! E agora a gente vai trazer tudo o que você precisa saber sobre o que rolou aí na segunda rodada da Euro. Então, Fred, vamos começar direto com a classificação, porque, inclusive, já tem seleção garantida na próxima fase. Exatamente, Celso. Exatamente, Celso. No plural, a gente tem 3 seleções garantidas na segunda fase: Alemanha, Espanha e Portugal. Essas 3 seleções têm 100% de aproveitamento, ganharam os 2 jogos. E com isso, elas já avançam. A gente tem que lembrar que a Euro é disputada naquele sistema que ficou muito clássico na Copa do Mundo, ali na reta final dos anos 80, dos anos 90, que é esse modelo com 24 seleções, tá? Divididas em 6 grupos. E o que é que significa? Além das 2 primeiras colocadas, exatamente, os 4 melhores terceiros classificam. Então, veja só, a gente está indo para uma última rodada extremamente emocionante. Sim. Todos os times, todas as seleções, elas têm uma chance, ainda que remota, de classificação. Talvez a situação mais difícil de todas seja da Polônia. Tá? A situação da Polônia realmente já tem muito saldo negativo envolvido, mas as outras 18 seleções, a gente tem 3 classificadas, né? A Polônia nessa situação, então as outras 19 seleções, elas têm uma chance, entre chance elevadíssima, praticamente confirmação de vaga, e chances mais remotas, tá? Pelo que a gente vê aí na tela, eu começo a acreditar que a gente vai ter seleção classificando com 3 pontos, tá? 3 pontos, aí sim que a gente vai para a campanha. Eu acredito que 4 pontos, né, nessa disputa aí dos terceiros colocados, eu acho que 4 pontos é quase que garantia de classificação. Para medir saldo de gol, aí já é mais para quem fizer 3 pontos. Então, esse é o destaque da classificação, Celso. 3 seleções já garantidas: Alemanha, Espanha e Portugal, tá? Todas as outras seleções com uma possibilidade matemática, mas a Polônia, eu diria que basicamente é só matemática mesmo, tá? Porque até para ela ser terceira colocada do seu grupo, já teria que reverter saldo, e pelo futebol jogado, pela dificuldade que terá pela frente, não acho que seja muito provável, lembrando que a Polônia enfrenta simplesmente a França, né? Então não parece muito factível que ela vá descontar os seus gols aí, justamente contra a França, tá? E um outro resumo que a gente tem aqui é de uma Euro que segue com uma média de gols muito interessante, tá? São 61 gols até aqui, nas 2 rodadas, uma média de 2,5 por jogo, tá? E tem a curiosidade aqui de ter um momento, que é o momento ali do 16 aos 30, né, no primeiro tempo, que tem sido um recorte eu diria que assim, o recorte red zone ali, né, onde os gols têm acontecido muito mais. Para quem é, por exemplo, que assiste futebol, gosta de fazer aposta, essa estatística é muito boa, tá? Do 16 aos 30 gols, sem dúvida, pô. Fica muito interessante, né, você olhar isso aí. 15 gols ali é algo muito, muito impressionante, tá? Na verdade, é bem impressionante o começo do jogo, tá? Se você somar ali do minuto 1 ao minuto 30, são 25 gols. Tá? É bem interessante essa estatística. Então, Celso, exatamente. Dessa forma, a gente apresenta, tá, a parte mais geral do torneio, e a partir de agora podemos ir para os nossos destaques, né? Segunda vez que a gente faz esses destaques, e a gente sempre começa com a melhor seleção, tá? Lembrando que na primeira rodada escolhemos a Espanha, e agora não sei se tem debate ou se não tem debate, Cássio. Me diga aí, eu acho que não tem, não. Eu acho que, inclusive, a gente pode repetir o primeiro raio-x que a gente fez, né? E trazer a Espanha novamente aqui para o posto de melhor seleção
dessa segunda rodada da Eurocopa, né? Mais uma vez, mostrando, confirmando, né, o seu favoritismo e conquistando mais uma vitória importante aí nessa segunda rodada. Acho que La Roja, agora sim, vai ficar mais uma vez aí com essa honraria, mestre. Fez um jogo de muito domínio contra a Itália. O placar magrinho é porque no futebol permite isso, que um domínio tão grande quanto se viu, mesmo diante da atual campeã da Eurocopa, a Itália, embora não tenha participado das últimas 2 Copas do Mundo, mas é a atual campeã desse torneio. Então era um jogo grande, jogo que foi a semifinal da última edição, que foi a final de 2012, ou seja, era um jogo muito grande, e a Espanha dominou do início ao fim, mas 1-0 ali permitiu que que poderia ter levado um sustinho. Foi a melhor seleção? Foi, mas a falta de efetividade nessa partida fica um alerta, que é um pouco da característica dessa Espanha, né? Tirando aquela final contra a Itália, final de 2012, fez um 4-0, inclusive, na final, mas não é tão contundente assim, mas ela consegue controlar muito bem o jogo, tem vencido muito, mas esse resultado contra a Itália também é um pouquinho, a Espanha um pouco mais esse resultado do que o da estreia, do que aquele 3-0 sobre a Croácia, onde tudo entrava, onde todo chute ia para a rede. Verdade, mas tem um bom ponto. Mas, Fred, vale destacar também que isso que esse roteiro que o maestro trouxe, ela mostra talvez 2 faces aí. Que é isso que a gente está pontuando, o fato de a Espanha conseguir confirmar o favoritismo que se tinha nesses 2 primeiros jogos dela, né? Tanto contra a Croácia quanto contra a Itália. E mostra também que é a Itália, né, velho? Que do outro lado tem uma seleção que sempre endurece, que sempre consegue se manter viva no jogo, por mais que esteja aparentemente no corner. É uma seleção que sabe ficar no corner e que eventualmente consegue desferir um golpe dentro desse cenário. Mas a Espanha, e acho que por isso que a gente traz a Espanha mais uma vez aqui para o destaque de melhor seleção da rodada, ela consegue, mesmo diante de um adversário tão tradicional, um adversário tão duro, que sabe sofrer como a Itália sabe sofrer, foi lá e confirmou o seu favoritismo e venceu mais uma, né? Celso, eu acho que essa nossa escolha pela Espanha, e foi a escolha unânime, ela se dá muito pelo nível dos adversários que a Espanha teve até aqui. Foi isso que pesou na primeira rodada, quando ela goleou a Croácia. E isso volta a pesar, porque, como o Cássio falou, mesmo tendo sido um placar no limite, o jogo não foi no limite. A Espanha foi muito superior em relação à Itália. Então, assim, foi de novo uma prova de que a Espanha tem de onde tirar, de que a Espanha tem força, tá? Mas, mesmo tendo sido uma votação unânime, eu queria citar mais 3 seleções que eu acho que poderíamos ter, que acho que é importante passar por aqui, ainda que eu, assim como vocês, tenha votado na Espanha. A Alemanha, novamente, de novo, né, com uma boa vitória, é a seleção que mais fez gols. A Alemanha fez 7 gols. É a seleção que teve mais posse de bola, 65,5%, e é a seleção com maior eficiência nos passes, né, 94% de acerto. Então, os números estão muito favoráveis à Alemanha, porém enfrentou... As 3 seleções 100% não seria nenhum absurdo, assim, são 3 seleções merecedoras até aqui. Portugal, Alemanha e Espanha. Então, assim, eu concordo. É porque a gente realmente não dividiu. A gente até dividiu no vídeo anterior, Fred, da torcida, né? Mas de seleção a gente optou por não dividir. E aí eu citava essa Alemanha, Portugal, como o Cássio falou, mas, na verdade, nessa rodada, eu ainda teria uma luz para colocar numa seleção que eu tenho gostado muito. Gostei muito na estreia, quando acabou perdendo o jogo, tá? E gostei muito nessa rodada, que é a Áustria, tá? Muito bom futebol. Eu acho que merece uma atenção aí a Áustria. Nessa rodada, uma vitória muito contundente, uma bela atuação, tá? Não é para ficar na frente da Espanha, de Portugal, da Alemanha, mas eu acho que é interessante aqui, tá, Celso? Então, Espanha escolhida, né? Tem as outras seleções 100% e eu faço esse
esse asterisco aí para que a Áustria entre no nosso radar. E vale destacar ainda, Fred, sobre essa Áustria, um time com muita imposição física, né? Que perdeu na estreia para a França por 1-0 com gol contra. Um gol Mas fez contra, também... jogada do acaso, né? Isso. Perdeu para vice-campeã do mundo, né? E mesmo assim mostrou muita contundência, um futebol muito consistente, muito sólido nessa vitória goleada sobre a Polônia. Então vamos agora para o nosso próximo quadro, para a gente apontar, maestro, o melhor jogador dessa segunda rodada. Olha, o meu voto, que não sei se formou maioria, a gente vai ter certeza muito em breve se formou maioria, mas foi para De Bruyne, da Bélgica, no último jogo, no jogo que encerrou a segunda rodada. A Bélgica tinha perdido na primeira rodada, estava pressionada nesse segundo jogo, pegou a Romênia, que havia vencido, e De Bruyne, ele teve um papel essencial na vitória da Bélgica. Já tinha ido bem no primeiro tempo, e no segundo tempo ele dá um passe perfeito, assim, perfeito não, quase perfeito, porque por uma ponta da chuteira o gol acabou sendo anulado, o gol de Lukaku, mas foi um passe muito bonito, assim, que resultou no gol, mas que foi anulado. Mas a jogada em si foi uma boa jogada, e depois, embora ele seja um passador, um cara da assistência, mas ele já ali na metade do segundo tempo, ele já aparece ali para definir, e define a vitória da Bélgica. Então, como a gente analisa assim, a performance, ainda que tenha sido anulada a estatística da assistência, mas do jeito que aconteceu no jogo, você não ignora a qualidade técnica do passe que ele deu ali. Então ele acabou sendo um jogador muito importante para a Bélgica, e eu cito De Bruyne pela mesma lógica que a gente tinha dito Bellingham na primeira rodada. Porque De Bruyne é uma das estrelas da Eurocopa, e foi uma das estrelas da Eurocopa que brilhou nessa segunda rodada, ou seja, não foi, com todo respeito naturalmente aos outros atletas, não foi um jogador que uma surpresa, um cara que despontou, que acontece, é o que todo mundo espera, que jogadores despontem nessas grandes competições, mas também todo mundo espera que as grandes estrelas brilhem, todo mundo quer ver os grandes jogadores tendo boas atuações, e foi o que aconteceu nessa vitória da Bélgica sobre a Romênia. A gente tem aí na tela, Celso, algumas estatísticas de De Bruyne no jogo, né? Uma eficiência de 79% no passe. Para um jogador que é um meia mais próximo dos atacantes, é uma eficiência muito interessante, porque às vezes o volante tem uma eficiência maior, mas o volante trabalha muito com bola de lado, bola no zagueiro, bola recuada, né? De Bruyne é um tipo de jogador que trabalha com um passe mais decisivo, mais vertical. Então é uma estatística bem considerável, quase 80%, né? 70% de aproveitamento. Correu direitinho no jogo, tá com 12 km percorridos. 32 anos. Tem muito tempo, na verdade, tem muito tempo ainda para continuar correndo, mas só para dizer que não é um cara de 22 anos. Celso, a gente fica vendo no Instagram nossos amigos corredores, tá? Com seus reloginhos, aí postam 6 quilômetros. Tem muito, 6 quilômetros. Hoje o tiro foi grande, 8 quilômetros. Tá? O cara aí, só ali ó, no meio de campo, trabalhando, chegando na frente, quase 12 km percorridos. Nessa aí, viu, Fred? Já postei no Instagram também. Minha corrida foram 10, assim. E eu vou só registrar, morrendo, né? E De Bruyne exatamente. Aí, e assim, só com a bolinha, trabalhando. Só correndo para frente, tentando me concentrar só na respiração. Não tinha que acompanhar volante, não tinha que bater de frente ali com o zagueiro, procurar dois na frente, nem xadrez. Exatamente, perfeito. Mas é isso aí. E aí, Celso, qual a tua velocidade máxima quando tu corre? Pô, não chego certamente a 31,9 km. Não chegaria nem perto disso aí. Ó, isso aí não foi a média dele, naturalmente, né? Foi o pico de velocidade que ele atingiu no jogo, né? 31,9 km por hora. Eu fiz essa corrida em 1 hora e 12. Né? Um pace para aguentar mesmo, para tentar. Tem uma lombada eletrônica no Recife Antigo, um bairro histórico do Recife, que se ele passar nessa velocidade, ele tem que reduzir o ritmo para não ser multado. Não, tem não, Cássio, porque 10%. 10% de margem. Porque Cássio é muito certinho. Cássio não arrisca a margem, não. Nem De Bruyne. De Bruyne é muito certinho também para arriscar a margem dos 10%. Beleza, vamos embora então para frente. E agora a gente vai falar do melhor jogo da segunda rodada. E tem um jogão aí para analisar. Um jogo com muitos gols, tá? Um jogo com 4 gols, com alternância ali
de liderança. Então vamos falar aí, Fred, de qual foi o grande destaque, o jogo que deixou a turma animada nessa segunda rodada, o empate em 2-2 entre Croácia e Albânia. Celso, você já trouxe aí o roteiro do jogo, né? Além de ter 4 gols, foi um jogo de alternâncias, né? As duas torcidas explodiram, né? Explodiram mesmo, né? Nos momentos em que a partida teve essa dança aí de vantagem. A Albânia sai na frente, de novo, tá? De novo. Saiu na frente contra a Itália, sofre a virada de novo. A Albânia do pequeno Silvio. Exatamente, professor Silvinho, fazendo um excepcional trabalho, diga-se de passagem, né, que é um país que a gente não costuma nem ver nessas fases finais de Euro, a gente não costuma nem ver, e estamos vendo jogando jogos, competitiva, tá? Disputando a Euro. Exatamente. A situação da Albânia com esse ponto, né, celebraram muito o ponto, porque, como eu disse, né, de novo abriu o placar, de novo levou a virada contra a Itália, mas dessa vez, nos descontos, conseguiu o ponto que precisava. A celebração foi muito grande, Celso. Muito grande, muito grande. Só que esse grupo é muito duro. Tá? E aí, para ela transformar esse ponto dela em chance de classificação, ela precisa vencer a Espanha na última rodada. E aí, convenhamos que possivelmente chegou ao fim a participação da Albânia na Euro, né? Aí não é, né? Aí não é. Pô, aquela 2 pontos. Pô, teve aquele Espanha e Coreia, assim, de vez em quando ali, classificado. Tá classificado aí já. Não sei. Não sei se o último jogo, como é que. A Albânia vai jogar a vida. A Espanha tá classificada, isso, né? Mas. E aí a Croácia vai com a Itália, né? Só nessa situação. Esse grupo é muito duro. Né? A Croácia, com esse pontinho dela. Né? Vai enfrentar a Itália e também precisa vencer, porque com 2 pontos não passa em terceiro, não, tá? Com 2 pontos não passa, não. E é um grupo assim, que a Croácia ela vai sempre ter essa estatística. É um grupo com 3 países que já foram finalistas da Copa do Mundo, né? Assim, 2 campeões e a Croácia, que é vice. Inclusive, é o último desses países a ter disputado a final da Copa, que foi a final da Copa de 18. Sobre a partida em si, o placar foi movimentado mas não é de chances isoladas, não, tá? Que poderia ter sido o caso, mas realmente foi um placar de um jogo. Boa 37 chance. Finalizações, Celso. 22 para a Croácia, 15 para a Albânia. E agora que eu destaco, porque de vez em quando essa já é uma estatística elevada. 37 finalizações não é normal no jogo, somando os 2 times, mas de vez em quando acontece essa estatística e o dado seguinte, que é a estatística de finalizações certas, geralmente ela é reduzida. O aproveitamento é muito menor. E nesse caso, não. O aproveitamento foi bom. Nos 2 casos, beirando 50%. Foram 10 finalizações certas da Croácia e 15 da Albânia. Ou seja, 17 chutes certos. Tem jogo por aí. A gente faz os quadros da séries A e B. Que o aproveitamento do chute da Albânia é impressionante, né, maestro? Os 2, Celso. Assim, os 2 beirando 50%. Assim, tem jogos assim que não chega a 17 finalizações. Então, assim, ainda que o número indique que a Croácia ela dominou, e dominou mesmo, porque ela chutou mais, acertou mais o alvo, teve muito mais posse de bola, 67%. A precisão do passe foi muito maior também. Então, assim, a Croácia jogou muito melhor do que a Albânia, mas ainda que esses números sejam superiores e tenha jogado melhor, plasticamente falando assim, mas a Albânia fez uma partida muito competitiva. Então, esse 2-2, a gente aponta aqui como o melhor jogo. E para mim, Celso, ele foi o melhor jogo assim, com alguma margem, tá? Sim, com alguma margem. Em compensação, né, eu acredito que o que a gente vai falar agora, que é o pior jogo da rodada, também foi o pior jogo com alguma margem. E eu diria, inclusive, que de certa forma, não deixa de ser um pouco frustrante, porque a gente está falando de um dos grandes jogos aí dessa segunda rodada, né, botando frente a frente Holanda e França, que resultou no único 0-0 da Euro até aqui, Fred. Quando a gente fez a nossa votação, Cássio indicou esse jogo como a decepção da rodada. Isso. Veja, e foi a decepção da rodada. É porque nos nossos livros de regulamento dos destaques da Euro, a decepção da rodada, ela pode ser um jogador ou uma seleção. O jogo ele entra como o pior jogo.
E ele traz aqui. Mas eu acho que é uma escolha até mais contundente do que a nossa decepção, porque de fato, né, era um jogo de enorme expectativa. Para mim, o segundo jogo de maior peso dessa fase de grupos. A decepção para mim primeiro tá nisso. Tecnicamente poderia ter sido melhor, mas o fato de ter sido o pior jogo tá pelo sarrafo que esse jogo tinha. Isso. Para mim era o segundo maior jogo da primeira fase. Abaixo apenas de Espanha e Itália. Tá? E para terminar. Eu acho que esse jogo, gostei. Só para deixar registrado que eu acho que esse jogo eu esperava mais desse jogo do que de Espanha e Itália. Justamente pela Itália, apesar de ser a atual campeã. Eu achava que teria sido um jogo muito mais movimentado do que foi. Itália e Espanha, eu seria, pelo que a Itália faz, eu imaginava que a Itália faria o que fez. Mas em porte, eu tô falando muito em porte, sabe, Cássio? Aí é inquestionável. É inquestionável. Espanha e Itália e o segundo, França e Holanda. Agora, ainda tem um aspecto que foi, né, o gol que seria a vitória da Holanda, um impedimento de muito debate, né? De muito debate, porque a gente já viu. A maioria apontou como certa a decisão. Eu achei certo a decisão. Porque foi um impedimento, a gente já viu muito impedimento em que o jogador que está na posição irregular, ele não toca na bola, mas ele atrapalha a visão do goleiro. Né? Ele determina. O posicionamento dele faz com que o goleiro tenha uma reação tardia para a jogada. Nesse caso, não foi isso que aconteceu. O posicionamento dele meio que impede a tentativa de defesa do goleiro. Muito se falou que o goleiro não chegaria na bola de forma alguma, só que aí é subjetivo. Eu acho que ele trombaria com o atacante se ele tivesse pulado, assim. Exatamente, se ele tivesse pulado, ficaria claro que o atacante atrapalhou. Eu tava torcendo pela Holanda, mas eu acho que o gol foi corretamente anulado. Foi. Eu acho também. Concordo também. Então vamos agora para decepção da rodada, tá? Para que a gente siga em frente aqui nos nossos destaques da Euro. Fred, agora personificando na seleção, vamos falar justamente do British Team, do English Team. Essa atuação da Inglaterra dessa vez não teve defesa, né, Celso? Na primeira rodada a gente até trouxe Bellingham como o destaque. A gente lembrou dessa votação hoje, né? Porque ele foi um dos grandes jogadores que chega para a Euro e ele, na primeira rodada, cumpre seu papel, né? Cumpre seu papel, mas ele foi quase que um elemento isolado numa Inglaterra pouco inspirada. E contra a Dinamarca, a Inglaterra até sai na frente, né? Kane faz o gol. Tem um jogo que se desenha bem favorável para que a seleção se imponha, né, coloque seu favoritismo de forma clara contra a Dinamarca, mas nada disso acontece. O jogo vai se transformando para a Dinamarca, consegue um empate. No segundo tempo, a gente não vê força da Inglaterra. Tá? Havia uma multidão de ingleses no estádio, multidão mesmo, e o time sai vaiado, tá, de campo. O time é pressionado, o time é vaiado. Então, é uma decepção da segunda rodada, mas a gente soma um pouco com o futebol muito burocrático da primeira rodada dessa Inglaterra. E durante o jogo, a Dinamarca teve números bem melhores do que a Inglaterra, tá? Nesse resultado. 16-12 em chute, 7-4 em chute certo, 16-12 no total, né? 7-4 em chute certo, mais posse de bola, mais passe certo, enfim. Não foi... não é um resultado de acaso. A Dinamarca tem toda uma tradição naturalmente, mas assim, que nesse jogo acaba deixando claro o que Fred trouxe aí. E eu diria, Fred, que inclusive, já passando aí para o nosso próximo quadro, para a gente falar do gol mais bonito, eu diria que a Dinamarca, pelo futebol que ela apresentou, mesmo saindo atrás ali do placar, acaba sendo premiada, né, pelo gol mais bonito da rodada, né? Não acho que foi mais bonito que as opções que a gente teve na primeira rodada. Acho que a primeira rodada teve opções melhores para a gente trabalhar, mas assim, é uma sapatada do meio da rua, com 6 jogadores na frente dele, a bola pega no pé da trave, é um gol daqueles que é quase inesperado, né? Você toma um susto quando a bola entra, né? Celso, para quem tá vendo na tela e não tá contando os 6, é porque o destaque do jogador tá na frente do primeiro, né? Então,
De fato, ele tinha ali 6 jogadores, né? Ainda tinha um 7º mais aberto, e ele acha com precisão, né, o cantinho direito do goleiro, né? A gente trouxe o destaque do próprio jogador dinamarquês, cuja pronúncia tem que ir no Google, né? Eu tentei alguma coisa tipo Morten Human, mas vamos deixar com o Google. Morten Human. Mas realmente acaba sendo um golaço, né, velho? Meu velho, tem seus 30 metros de distância aí, não tem não? Não. Tem. Quase Tem. Acho que tem. Uns 30 metros de distância. É muito longe, pô. É muito longe, muita gente na frente. E a bola vai muito no cantinho. Eu, inclusive, vi uma declaração dele depois, ele falando que, velho, eu até agora não tô acreditando que eu acertei aquele chute. Achei bem honesto, mas verdadeiro também, né? Faz muito sentido. Você acertar um chute desse assim, é um chute raríssimo. Veja, ele não acreditou que acertou, mas até pelo gestual do corpo dele, na hora que ele bate, ele tá acreditando que tem chance de acertar. Porque Sim, não é. Foi sem querer. Tá, não foi, exatamente, não foi tá longe querer, de ser assim. Ele viu que existia, porque o chute é muito preciso, Celso. Ele tá aqui porque o chute saiu exatamente como pensado. Não foi uma porrada de fora da área para ver onde vai. Foi um chute direcionado. Sinuca, isso faz do gol um golaço, né? Sinuca, perfeito. Ele faz um gol de sinuca aí, e que importantíssimo para a Dinamarca, né, na chance de seguir na Euro. Muito bem. Então agora vamos com a imagem da rodada, maestro. Essa aqui eu acho realmente impressionante. Você, inclusive, já mencionou ela quando falou da performance de De Bruyne, quando a gente estava falando do melhor jogador da rodada, do passe que ele deu para Lukaku, e que o passe só não foi perfeito por conta disso aí que a gente está vendo na tela. Esse impedimento milimetricamente. Recomendo o zoom, viu? Essa imagem aí, recomendo o zoom, porque uma pontinha da chuteira e uma pontinha do joelho só. Velho. Quem estiver assistindo, coloca a testa na tela. Veja, quem tiver no celular aí não tá entendendo, não. Assim, não existe mais o mesmo ali no futebol, né? Mas ali, vou dar uma dica, onde está o óleo, assim, onde está o óleo ali, a pontinha da chuteira do jogador vermelho, tá um tiquinho de nada à frente, e o jogador é Lukaku. Na primeira rodada, curiosamente o VAR já tinha sido, a gente já tinha abordado o VAR com a bola sensível, que foi bastante utilizada, né, nessa segunda rodada. Prestei atenção e realmente você vê lá o eletrocardiograma lá, os tracinhos dela, de onde toca, da força que teve. Mas o VAR tem que voltar, porque não é toda vez que a gente vê um impedimento dessa forma. A Arsene Wenger, que está fazendo campanha aí para a nova lei do impedimento, a gente tem um vídeo aqui no canal do Game Arena sobre isso, a gente debateu sobre isso, que é o impedimento da luz do dia, que o corpo tem que estar todo à frente, tem toda a discussão, que continuaria sendo um tracinho, tudo bem. Mas nesse caso, é a seguinte lógica. Perceba que a marca é do círculo central. Um polegar a partir do círculo central, é difícil dizer que o cara levou vantagem. Assim que o cara... Porque daí o cara arranca ainda uns 20 metros para essa jogada ser finalizada. Tipo, isso não é essa pontinha, o cara tá na cara do gol, não. Perceba que pela marca do campo se andou bastante ainda. E além de ter sido por tão pouco, uma pontinha de dedo de Lukaku, aumenta a situação, porque foi o terceiro gol, esse foi o segundo jogo da Bélgica, foi o terceiro gol dele anulado. Ele não tem nenhum gol ainda na competição. Não fez falta dessa vez, mas na rodada anterior fez, porque a Eslováquia ganhou de 1-0 e ele teve 2 gols anulados pelo VAR, todos corretos, tá? Assim, ele não foi gol roubado, mas assim, ótimo que existe a tecnologia, mas para o jogador, assim, ele deve estar lamentando muito, porque um centroavante, ter 3 gols anulados pelo VAR por tão pouco, em 2 rodadas de um torneio tão importante, e dessa vez foi essa pontinha aí que marcou o impedimento desse lance. Já estava 1-0 para a Bélgica, e recolocou. Curioso, depois desse lance, 1 minuto depois desse lance, a Romênia teve um lance cara a cara para empatar. Aí o goleiro belga defendeu. Para você ver como é futebol. 1 minuto depois, bateu, rebutou, a Romênia quase empatou, mas aí o jogo anda mais um pouco e De Bruyne marca o 2-0. Celso, tem um ponto sobre essa imagem que a gente está vendo que merece até um foco a mais, que é o ponto de marcação do zagueiro da Romênia, tá? Existe um debate sobre isso, e obviamente o VAR
utilizado na Euro é incomparável ao nosso VAR no Brasil. No Brasil, a gente debate muito a fragilidade do ponto de marcação que é colocado. E você vê que ele não é colocado no extremo da manga da camisa, como muitas vezes se sugere. Ele vai ali no limite máximo do ombro. Isso. Tá? Realmente Eu achei- desconsidera braço. Que passou um pouquinho do ombro ali, tá? É, Até passou você um falando pouquinho. agora. Ele vai no. Exatamente, ele vai ali no último centímetro do ombro. Tá no ombro de uma camisa com um número maior. Agora, a gente já debateu muito porque isso é braço, mas para mão no pênalti, se pega na manga da camisa, não é pênalti, tá? Então, você tem aí É uma zona neutra ali, né? exatamente, perfeito. Era isso que eu ia dizer. Tem uma zona ali neutra, tá? Que Difusa. você fica muito de acordo com. É muita responsabilidade para quem faz o ponto de marcação. Repito, nesse super VAR que se usa na Euro, que se usa na Copa do Mundo, você se sente mais seguro analisando a jogada. No Eu nosso vou só VAR falar uma coisa do aqui, Brasil, Fred. da América do Sul, é diferente. Fala. É algo que me incomoda pessoalmente desde a primeira vez que eu vi esse tipo de tecnologia ser utilizado, que foi do tênis. Né? A primeira vez que a gente viu essa tecnologia de revisão de vídeo ser utilizada foi no tênis. E já no tênis, algo me incomodava, que é o fato de ser uma imagem criada. Né? Não é a imagem real, é uma imagem projetada a partir de marcadores que estão distribuídos ali em quadra, etc. E isso aí também me incomoda um pouco nessa imagem, mas é só uma coisa minha mesmo, sabe? Porque eu tenho certeza que a tecnologia que é utilizada para fazer essa projeção, né, transformar a imagem real nessa imagem criada aí que a gente está vendo é precisa. Mas me incomoda, porque eu estou vendo aí um desenho, na prática, eu estou vendo um desenho de uma imagem que deixa muita dúvida, né? Por conta Eu nunca fui por esse lado, não. De ser uma imagem projetada, de ter que ter a foto, porque assim, não teria como, talvez não no presente ainda, de ter uma imagem, gerar essa imagem 3D daquele lance. A Globo de vez em quando até faz isso, umas coisas curiosas, mas é mais a transição de uma câmera para outra, ela gera uma mudança, mas não de você colocar o ângulo que você quiser em 3D, pelo menos ainda não tem essa câmera. A mim, pelo menos, eu nunca vi grande problema de estar tendo uma imagem de videogame assim para dizer se tal não está impedido, não. Então vamos agora com a nossa próxima sessão e falar da torcida que se destacou aí nessa segunda rodada, Fred. Celso, a gente destacou muito, né, na primeira rodada. A gente trouxe até duas torcidas, Holanda e Romênia. E a verdade é que a gente viu Escócia novamente, Albânia. Né? Tem sido um espetáculo de torcida. A Euro tem essa característica, né, porque as viagens são muito fáceis, existem várias opções de transporte, estradas, trem, avião, né? Então é uma facilidade muito grande, tá? Sobretudo onde está acontecendo. Assim, alguns que é países... no meio da Europa, né? Não, e aí na Alemanha, assim, além todo de ser esse, todo esse sistema de transporte perfeito, né? Porque já teve, por exemplo, uma Euro na Polônia e na própria Ucrânia. É diferente. É diferente. É diferente. Tá? Ela está acontecendo num país daqueles que do mundo todo talvez tenha a maior capacidade estrutural para receber um evento. É a locomotiva da Europa. Isso. Perfeito. É a maior economia da Europa é a Alemanha, estrutural e tudo mais, industrial. É realmente grandioso. E aí a imagem que a gente está vendo é no ângulo da própria torcida, né? Porque a vitória da Ucrânia gerou um momento muito emocionante, né? Os jogadores estavam emocionadíssimos, né? A Ucrânia precisou... a Ucrânia tem tomado um 3-0 da Romênia, tá? Na primeira rodada. Ela precisou mostrar força, saiu atrás no placar, consegue uma boa reação, tá? Vira o jogo e por tudo que o país está passando, a gente tinha uma boa quantidade de ucranianos no estádio, um número obviamente menor do que das outras torcidas, obviamente menor, tá? Eu diria, na verdade, que nem é questão de ser menor, eu acho que o que tinha já era surpreendente. Exatamente, é total, porque é um país que está há 2 anos
em guerra, Em guerra. né, no conflito com a Rússia. Aumentando, mesmo assim, inclusive, a quantidade, no caso, baixando, né, a idade para conscritos no exército, né, ou seja, diminuindo ainda mais a quantidade de pessoas que está disponível, até liberada, para fazer uma viagem deixar o dessa, país. né? Exatamente. E aí, obviamente, a Euro ela também tem essa questão do nacionalismo, muitas vezes até exacerbado das torcidas. A gente tem problemas que acontecem em relação a isso, tá? A gente sabe também, é uma realidade. Rishi Sunak, o primeiro-ministro da Inglaterra, chegou a pedir para que a torcida inglesa não cante um cântico que é comum entre os torcedores da Inglaterra, que faz menção à guerra entre a Royal Air Force, né, a RAF, a Força Aérea Inglesa, e a Força Aérea Alemã na Segunda Guerra, né, porque faz a menção que foi uma vitória da Força Aérea, da Royal Air Force e tal, e Rishi Sunak pediu para evitar que se cause incidentes aí, até diplomáticos, que se evite cantar, mas é claro que a turma cantou. Isso, e aí tem toda essa questão política que sempre percorre a Ucrânia envolvida, os países ali do leste, desmembrados, tem o nacionalismo muito exacerbado, às vezes, mas que também gera imagens muito emocionantes. Então, essa imagem é bonita, essa imagem rodou o mundo, tá? A Ucrânia é o país invadido no conflito, e a gente não vai aqui aprofundar razões, debate, mas é o país invadido, é o país que tem as cidades destruídas, é o país que tem a população... Está impedida está suspensa de jogos, inclusive, né? Exatamente, né? É um país que tem as mortes de civis, né? Então pesa muito e acaba o futebol trazendo essa imagem aí que fica para a história, né? O futebol tem seu papel muito importante na história, né? E também em reforçar os elos, né, das pessoas com seus países, com sua nação, né, com seus compatriotas. Perfeito, Fred. E só para pontuar, esse grupo é o grupo da Ucrânia, que está completamente embolado, todo mundo com 3 pontos, todo mundo ganhou, todo mundo perdeu, e vai para a terceira rodada, absolutamente tudo aberto. Vamos agora para o nosso penúltimo quadro, falar do pior jogador dessa segunda rodada da Eurocopa. Maestro, vamos de tentativa de pronúncia aí, como é? Acabei de dar um play aqui. Saba Lobjanidze. Vou até tentar de novo. Saba Lobjanidze. Tem um J aí. Saba Lobjanidze. Saba Lobjanidze. Entrou aos 37 do segundo tempo. Não vou falar no lugar de que ele entrou, porque... Não estamos preparados para isso, né? Não estou preparado. Não teve estudo, né? Talvez nem o Google esteja. Mas ele entrou aos 37 do segundo tempo. O jogo já estava 1-1. O jogo era dominado pela República Tcheca, que tá virando Tchequia, tá? Tá assim, no Google, o Google já trata como Tchequia. É Tchequia, já virou Tchequia. Ainda no automático nós chamamos de República Tcheca. Total, mas total. O domínio é absurdo, tá? O mesmo scout que eu estou dando finalização, já falei de alguns jogos aqui, nesse foi 27-5. E pra até Tchequia. o último lance para a Tchequia. E até o último lance estava 27-4. Finalizações certas. 12-1. A única da Geórgia tinha sido gol. O goleiro da Geórgia, deixa eu ver se isso dá para falar. Mamardashvili. É o goleiro com mais defesas na Euro até aqui. Tava pegando tudo. Tava não, continuou. Ele foi o nome desse ponto da Geórgia pode levar a Geórgia para Se eu te disser que quando a gente tava escolhendo De Bruyne, eu só não citei ele por não ter coragem de trazer a pronúncia. Eu preferi o silêncio. Porque se tivesse saído o gol, tudo bem, mas como foi o empate, ele tava pegando tudo. Mano, a turma ali na unanimidade De Bruyne, eu ia dizer o goleiro da Geórgia, mas eu não tinha coragem da pronúncia dele. Mas se você tivesse citado, eu teria corroborado. Discordado? Certamente. Assim, De Bruyne. Olha o Celso inocente. Eu vou teria votado De Bruyne do mesmo jeito. Assim, acharia até estranho se ele... Mas enfim, não foi nem o caso. Não vou nem discutir para coisa que não aconteceu. Como é o nome da criança apenas, para deixar registrado, do goleiro?
Mamardashvili. Mamardashvili. Aí... Você já pode ir pro programa do Luciano Huck. Isso. Soletrando... Só letrando lendo, né? Assim, não é só letrando de cabeça. É diferente. E só aos 50 do segundo tempo, a Geórgia, uma ex-integrante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, assim, é um país que não existe há muito tempo. Ela teve um contra-ataque para esse jogador que entrada aos 37. Primeiro, é um contra-ataque de um quase gol da República Tcheca. Mas assim, é porque a República Tcheca forçou pela vitória até o limite. Aí, nesse contra-ataque, a bola, um jogador da Geórgia puxa pelo lado esquerdo, puxa a marcação todinha, o cara fez tudo certo, tocou a bola, rolou a bola, tipo, faz. Faz, Saba, se consagra. Isso na barra, porque a barra estava vendo pela televisão, a barra da direita, onde estava a torcida da Geórgia. Assim, teria sido uma imagem espetacular. Mas acabou virando outra imagem, porque a quantidade de mão na cabeça, assim, e foi... O cara desperdiçou a chance de uma vitória histórica para a Geórgia na Euro. Não sei se vai chegar tão cedo, até a próxima rodada vai dar trabalho, mas enfim, perdeu, o cara ficou abalado, teve que ser consolado pelo time inteiro. E nesse jogo teve até uma curiosidade. A Geórgia jogou de vermelho e a República Tcheca jogou de branco. Mas a ordem dos uniformes é exatamente o inverso. Então, a torcida da República Tcheca estava de vermelho e a torcida da Geórgia estava de branco. Então, é muito curioso o estádio que toda vez que o time de branco chutava, quem vibrava era o de vermelho. E obviamente, nesse caso, o cara de vermelho na frente da torcida de camisas brancas, o pessoal de camisa branca reclamou. Enfim, para mim, assim, ele jogou pouco tempo, naturalmente, jogou 13 minutos, mas a oportunidade que ele teve... Assim, acontece, é a bola para a história do país dele. E isso, ó, tipo, a gente tá gravando isso aqui, já é madrugada lá na Europa. Esse cara, não sei se tá dormindo ainda não, viu? Nada. As imagens que a gente tem aqui ao nosso lado são muito fortes, né? Dele completamente derrubado, né? Pelo seu erro e de toda a comissão técnica, jogadores, assim. Que é o papel foi abraçado, de companheiros e comissão exatamente. técnica. Exatamente. Futebol, o cara, até onde se sabe, ganha todo mundo. Revoltado por dentro a turma, né? Abraçando e xingando. Abraçando. Vamos, pô, é isso aí, meu irmão. O outro falou a verdade. Como é que tu faz isso, irmão? Assim, o outro soltou ali. Mais intimidade, porra. Mas com menos intimidade, ó, é isso aí, acontece, tá? Bola pra frente. Vamos agora com o personagem da rodada para a gente fechar os nossos destaques aqui no nosso raio-x da rodada. E agora, Fred, quem foi o grande personagem da rodada, mesmo sem ter feito gols? Não tá nem no foco na foto, para você ver. E mesmo assim foi o personagem. Perfeito. Maestro, Cristiano Ronaldo, né, Cássio? Que foi uma escolha, uma sugestão do próprio Cássio, tá? Eu tinha voltado em Silvinho, treinador da Albânia, tá? Mas gostei da indicação de Cássio e Cristiano Ronaldo já começa com um ponto na frente, né, Cássio? 39 anos, jogando a 6ª Eurocopa. É um torneio, tipo, o Messi, se não me engano, tá na 6ª Copa América. Mas a Copa América é 2 em 2, aí tem 4, é aquele negócio tudo. Eurocopa é 4 em 4. Ou seja, o cara tá em todas as Euros desde 2004. No jogo de hoje, no jogo desse sábado, tinha jogadores da seleção de Portugal. Entrou um jogador da seleção de Portugal que não tinha nascido e Cristiano Ronaldo já tinha jogado uma partida pela Eurocopa. O cara não... o cara virou companheiro, o cara não tinha nascido e Cristiano Ronaldo já estava escrevendo a sua história na Eurocopa, que inclusive em 2004 ele começa muito Portugal foi sede, foi vice-campeão, até uma derrota dura na final contra a Grécia, era até favorita, mas foi até a final. E o que é que tem nesse lance? Já como o Celso traz a informação, Cristiano Ronaldo não fez o gol, ele deu o passe para o gol de Bruno Fernandes. Com esse passe, Cristiano Ronaldo se tornou o jogador com o maior número de assistências da história da Eurocopa. Empatou com o tcheco, Karel Poborský, com 8. E depois desses dois, Fábrica da Espanha com 5. Ou seja, Cristiano Ronaldo já estava em segundo lugar, ele agora lidera. E assim, Cristiano Ronaldo, por exemplo, até um levantamento do GE, para ser bem justo, ele é o jogador com mais gols da Eurocopa, com 14, mais partidas, 27, mais vitórias, 14, mais tempo em campo, 2.333 minutos.
Aí os outros recordes das 6 edições da Eurocopa já tinha sido quebrado, já tinha entrado no jogo anterior e agora igualou esse de assistências. Ou seja, é o jogador que mais jogou a Eurocopa, que mais disputou jogos, que mais fez gols, que mais deu assistências. E nesse lance, ele estava cara a cara com o goleiro da Turquia. O jogo já estava assim, já estava caminhando para dar definido, já estava 2-0. Esse lance está 2-0. O Cristiano Ronaldo clássico era, meu irmão, era chute aí, velho. Não tinha para onde não. Ia finalizar, ia tentar deslocar o goleiro, tentar driblar. Não tem a menor dúvida que ele ia tentar aumentar o seu recorde de gols. Ia tentar chegar ao 15º gol em Eurocopa, o primeiro nessa edição. Ele não marcou nessa edição. Mas, para surpresa de todo mundo, esse jogo passou na Cazé TV, para surpresa de todo mundo que estava acompanhando nas redes sociais, quem estava transmitindo o jogo, que foi o Cristiano Ronaldo passador. Inclusive, depois desse lance, ele deu outro passe. Ele teve uma outra oportunidade, ele não chutou também, ele tocou, ele viu... Curiosamente, Bruno Fernandes, de novo, ele rolou a bola para Bruno Fernandes, porque ele não estava numa condição tão boa, mas poderia ter finalizado, porque ele é Cristiano Ronaldo, né? Não é Cristianinho pernambucano. E eu posso falar pernambucano, eu sou pernambucano, então assim, não é Cristianinho amapaense, também nasci. É Cristiano Ronaldo, assim, é o cara que se pega cara a cara, o cara vai finalizar. Mas não tocou pro companheiro, e mesmo tocando a bola, mesmo saindo de sua característica clássica de ser um finalizador nato, o cara faz história. Assim, é impressionante, né? Assim, mesmo quando não faz o gol, o cara fez história, que foi nesse caso, num jogo, repito, no qual tinha gente em campo que não tinha nascido e esse cara já estava jogando Eurocopa, pô. Então, até acho que foi Fred que falou no programa passado. É o maior jogador de futebol da história da Europa. E isso já teve dúvida com Johan Cruyff, com Franz Beckenbauer, com Michel Platini, Zidane. E Platini não ganhou a Copa, mas Beckenbauer ganhou como capitão. Johan Cruyff foi vice-campeão, mais de um futebol que revolucionou. Mas Cristiano Ronaldo, ele assim, se valoriza muito o passado, mas também é importante valorizar nesse caso que, antes que alguém fale, Messi e Pelé, mas pô, Pelé tem um lastro muito maior do que todos esses que eu citei, por isso que ainda Messi não superou Pelé, na minha opinião. Mas nesse caso, Cristiano Ronaldo superou sim, é o maior jogador da história da Europa, o maior jogador de futebol da história da Europa. Então, assim, eu parei para ver esse jogo. Eu tô vendo todos os jogos da Eurocopa, mas esse jogo eu tava vendo porque tinha um cara que você tem que... Essa é a última Eurocopa dele. Eu acho que ele não vai jogar com 43 anos a Eurocopa de 2028. acho difícil. Vai. Não duvido. Eu acho que... a odd talvez... a odd não é desprezível, eu só acho que não vai. Mas é bom aproveitar essa Euro como a última Eurocopa, como pode ser no caso da Copa América também. Pode ser a última, até porque a Copa América agora também é de 4 em 4 anos. Não sei se Messi disputa com seus 41 anos a Copa América de 2028. Então a mesma lógica, a mesma Messi na Copa América e Cristiano Ronaldo na Eurocopa. É aproveitar os últimos grandes jogos de dois dos maiores nomes que a gente teve o prazer de acompanhar durante 20 anos. Então é isso, velho. A gente vai fechando por aqui mais um Raio-X da Rodada. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.